Olá, tem uma fase da vida que, olha, parece um consenso geral. É complicada, é barulhenta e, para muitos, é algo para ser simplesmente sobrevivido. Tô falando da adolescência. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos materiais que recebemos, principalmente no livro O Cérebro do Adolescente, do Daniel Siegel, e a proposta aqui é bem ousada. E se a gente parasse de tratar a adolescência como uma doença ou um problema que precisa ser consertado? E se, em vez disso, a gente tentasse entender a força, a coragem e a criatividade que nascem justamente nesse período, que vai mais ou menos dos 12 aos 24 anos? Nossa missão aqui é encontrar a lógica por trás do que parece ser o caos. Olha, eu acho essa proposta fantástica, porque a ciência hoje mostra que quase tudo que a gente pensava sobre essa fase estava, na verdade, errado, ou no mínimo incompleto. A conversa que a gente vai ter não é sobre hormônios em fúria, sabe, ditando o apocalipse dentro de casa. É sobre uma das mais incríveis e importantes reformas que o cérebro humano passa na vida inteira. Para a gente organizar o papo, a gente pode seguir um caminho. Primeiro, vamos tirar o entulho da frente, desconstruindo os 3 maiores mitos sobre a adolescência. Depois a gente descobre o que o autor chama de a essência da mente adolescente, as 4 qualidades fundamentais dela. Aí a gente entende o que está rolando por baixo do capô, na fiação do cérebro, para explicar tanto a busca por riscos quanto a explosão de criatividade. E por fim, a gente vai ver como as nossas raízes, sabe, os nossos primeiros relacionamentos preparam o terreno para toda essa transformação. Ok, vamos começar por esse entulho então. O primeiro mito é aquele que todo mundo já ouviu, a desculpa para tudo. A culpa é dos hormônios. A fonte que a gente analisou diz que isso é um mito. Mas, sendo bem sincera, é difícil não pensar nisso quando a gente vê uma explosão emocional que parece vir do nada. É mesmo só o cérebro? É uma ótima pergunta, porque a nossa intuição nos engana um pouco aí. Claro que os hormônios têm um papel, eles estão lá. Pensa neles como o tempero da comida. Eles intensificam o sabor, mudam um pouco a química. Mas não são o prato principal. Exatamente. O prato principal, a grande mudança, é essa reforma estrutural que está acontecendo no cérebro. Culpar só o tempero é perder a receita inteira. É um atalho mental, sabe? Que a gente usa para simplificar uma coisa que é, na verdade, muito mais profunda e fascinante. Entendi. O tempero não é o prato principal. Isso já muda tudo. O que leva a gente para o segundo mito, que é quase uma consequência do primeiro. A ideia de que a adolescência é só uma fase de imaturidade que a gente precisa aguentar até eles crescerem. Aquele discurso do deixa passar, uma hora melhora. Pois é. E essa visão é terrivelmente limitante. É como olhar para uma lagarta no casulo e falar: nossa, que fase inútil, não vejo a hora de acabar. A gente perde de vista que ali dentro está acontecendo a transformação mais vital. O livro argumenta que os desafios da adolescência não são defeitos a serem corrigidos. Eles são, na verdade, características que, se bem orientadas, se tornam as maiores forças na vida adulta. Então, eles não precisam só sobreviver a essa fase. Não. Eles podem e devem prosperar por causa dela. Pega muita gente. É a ideia de que o grande objetivo da adolescência é alcançar a independência total. Aquele ideal de cortar os laços com os pais, se virar sozinho. É aqui que fica realmente interessante. O livro vira essa ideia de cabeça para baixo. Completamente. O movimento saudável não é em direção à independência, mas sim à interdependência. Interdependência. Isso. Não se trata de cortar os laços com os adultos, mas de transformá-los. O relacionamento com os pais deixa de ser de dependência e passa a ser outra coisa, tipo uma consultoria, um apoio. Ao mesmo tempo, os laços com os amigos se tornam vitais, né? Um laboratório para futuras relações. O objetivo não é um jovem isolado, mas um jovem que sabe construir uma rede de apoio saudável, que inclui amigos e adultos de confiança. É um reequilíbrio, não um rompimento. Perfeito. E qual é o perigo de acreditar nesses mitos? É só uma forma errada de pensar ou isso tem consequências práticas? Tem consequências imensas, porque eles criam o que a gente chama de profecias autorrealizáveis. Como assim? A forma como a gente vê e trata os adolescentes molda quem eles se tornam. O livro cita um estudo clássico sobre isso.
Pesquisadores disseram a professores que certos alunos, escolhidos ao acaso, tinham um potencial limitado. E o que aconteceu? O desempenho desses alunos de fato piorou ao longo do ano. Depois fizeram o oposto. Disseram que outros alunos aleatórios eram gênios prestes a desabrochar. E as notas deles dispararam. Nossa, Porque os professores passaram a tratá-los de forma diferente, mesmo sem perceber. exatamente. Se a gente trata um adolescente como um problema hormonal, imaturo e rebelde, a gente está dando a ele um roteiro para seguir. E, sem querer, sufocando o potencial real que ele tem. Ok, então se a adolescência não é sobre hormônios em fúria, nem imaturidade, nem uma busca cega por independência, o que ela é, então? O que a ciência diz que está acontecendo de verdade? É aí que a gente entra na essência da mente adolescente. O autor resume em 4 qualidades centrais que emergem direto das mudanças no cérebro. A primeira é a busca por novidade. O sistema de recompensa do cérebro está superativado, o que gera um impulso para experimentar, para sair da rotina. E para sentir a vida com mais intensidade. É a famosa síndrome do isso é um tédio que todo pai e mãe conhece bem. Qualquer coisa que é rotina vira um sofrimento. Mas o livro diz que isso é, na verdade, o motor da exploração, o que nos empurra para fora do ninho. Qual é o lado sombrio disso? O fascinante aqui é que cada uma dessas 4 qualidades é uma faca de 2 gumes, sabe? Uhum. O lado positivo da busca por novidade é a paixão pela vida, a coragem, a aventura. O lado negativo é a impulsividade. É quando a busca pela recompensa faz com que os riscos sejam minimizados, o que pode levar a comportamentos perigosos. Certo. E a segunda qualidade? O engajamento social. Existe o impulso biológico para se afastar um pouco dos pais e se conectar de forma muito profunda com os amigos. Isso parece puramente positivo. Criar amizades fortes é uma das melhores coisas da vida. Criar relações de apoio é um dos maiores indicadores de bem-estar e felicidade ao longo da vida. Esse é o lado positivo. O lado negativo aparece quando esse engajamento acontece numa bolha, isolado dos adultos. Quando um grupo é formado só por adolescentes, sem orientação de adultos, a tendência de assumir riscos em conjunto aumenta muito. O efeito de manada. Exato. Faz todo sentido. A terceira é o aumento da intensidade emocional. As emoções, boas e ruins, são sentidas de forma muito mais forte. Exatamente. O lado bom disso é a exuberância, a energia vital, a paixão que move o mundo. A vida é sentida em alta definição. O lado negativo é a reatividade extrema, a montanha-russa emocional, que pode levar à impulsividade e, em alguns casos, a uma vulnerabilidade maior para problemas como ansiedade e depressão. E por último, A 4ª qualidade, a exploração criativa. O cérebro adolescente começa a pensar de forma abstrata e a questionar o status quo. É a fase do "por que as coisas têm que ser assim?". isso mesmo. O lado positivo é a inovação, é pensar fora da caixa, encontrar novas soluções. O lado negativo é o risco de uma crise de identidade, de se sentir perdido, sem um propósito claro, ou de ser vulnerável à pressão dos colegas para se encaixar no molde. E o autor criou um acrônimo para ajudar a lembrar disso, né? Essence, que em inglês significa Emotional Spark, centelha emocional, Social Engagement, engajamento social, Novelty, novidade e Creative Explorations, explorações criativas. E ele faz uma observação que eu achei genial. Não são só os adolescentes que precisam dessa essência. Pois é. Adultos que perdem essas qualidades acabam sentindo a vida monótona, chata, isolada. Manter essa centelha viva é um projeto para a vida toda. E a razão para essa essência explodir nessa fase? Bom, a resposta está literalmente na fiação do cérebro. Uma das mudanças-chave é no sistema de dopamina. O famoso neurotransmissor do prazer e da motivação. Esse mesmo. Na adolescência, o nível básico de dopamina no cérebro diminui, o que pode gerar aquela sensação de tédio. Por outro lado, a liberação de dopamina em resposta a uma experiência nova ou excitante é muito, mas muito maior do que em crianças ou adultos. Ah, então é por isso que um videogame novo é a coisa mais incrível do mundo por uma semana e na outra já perdeu a graça. A novidade gera uma onda gigante de dopamina, mas quando vira rotina, o nível baixo volta a incomodar.
Perfeito, é exatamente isso. E essa busca por ondas de dopamina nos ajuda a entender o comportamento de risco, mas não da forma que a gente costuma pensar. O livro traz um conceito que muda tudo: hiperracionalidade. Hiperracionalidade parece o contrário de irracionalidade, que é como a gente descreve as decisões arriscadas dos adolescentes. Pois é, e essa é a virada de chave. Não é que o adolescente não veja o risco. Ele vê. Ele consegue listar os contras de uma ação. O problema é que o cérebro dele age como se estivesse diante de um palco com dois holofotes. Um, bem fraquinho, ilumina o perigo. O outro, um canhão de luz potencíssimo, ilumina a recompensa. A emoção, a adrenalina, a aceitação dos amigos. Exato, a sensação de estar vivo. O brilho da recompensa tão forte que o risco fica na sombra, quase invisível. Ele é racional, mas a ponderação dele é totalmente desequilibrada. Que imagem poderosa! Então, quando um jovem decide dirigir em alta velocidade com os amigos, não é que ele não saiba que um acidente é possível. É que o holofote na emoção, na música alta, na sensação de liberdade está tão forte que a possibilidade do acidente fica ofuscada. Vira uma estatística distante. Exatamente. Ele calcula os prós e os contras, mas a calculadora dele está calibrada para dar um peso enorme aos prós. Isso é a hiperracionalidade. Com o tempo, o cérebro desenvolve o que o autor chama de pensamento essencial, que é mais sábio, começa a incorporar a intuição, o pressentimento, a visão do todo. E como é que essa recalibragem acontece? O que está sendo reformado nesse canteiro de obra cerebral? Neuronal, isso soa como se estivessem cortando fora pedaços do cérebro. Não é ruim, não? Parece, né? Mas é exatamente o contrário. O livro usa uma analogia genial. Pensa no cérebro infantil como um jardim que cresceu de forma selvagem, com galhos para todos os lados. A poda neuronal é o jardineiro que chega e corta os galhos fracos, as ervas daninhas, os caminhos que não levam a lugar nenhum. É um processo de use ou perca, então. Exatamente. As conexões neurais que são usadas com frequência são fortalecidas. As que não são usadas são eliminadas. Isso torna o cérebro muito mais eficiente, mais especializado. E o segundo processo? É a mielinização. Depois que o jardineiro podou o jardim, ele vai e pavimenta as trilhas mais importantes, transformando-as em autoestradas. Uma substância isolante chamada mielina cresce ao redor das conexões que sobraram. E isso faz com que a comunicação entre os neurônios fique até 100 vezes mais rápida e integrada. Então o cérebro não está quebrado. De jeito nenhum. Ele está passando por uma reforma de altíssima eficiência. O que significa, e essa mensagem é gigantesca, que as experiências que um adolescente vive, os livros que lê, os esportes que pratica, as conversas que tem, tudo isso está literalmente esculpindo o cérebro que ele vai usar pelo resto da vida. As trilhas que ele mais usa vão virar as suas autoestradas mentais. Oportunidade e vulnerabilidade sem igual. E isso levanta uma questão fundamental. Se as experiências esculpem o cérebro, que tipo de base a gente traz da infância para essa grande reforma? A resposta está nos nossos vínculos, nossas primeiras conexões com nossos cuidadores. O livro fala sobre o vínculo seguro como a base ideal e descreve isso com base em 4 pilares, os 4 S's. Vamos tentar desembrulhar isso. O primeiro é a criança se sentir sentida. O que isso quer dizer? Sentida significa que o cuidador consegue enxergar o mundo interno da criança. Ele não reage só ao comportamento, tipo o choro, mas tenta entender o que está por trás. É fome, é medo, é solidão. É a sensação que a criança tem de que alguém a compreende por dentro. Certo. O segundo é estar a salvo. Salvo de perigos físicos e emocionais. O terceiro é ser sossegada, ou seja, ter o cuidador como uma fonte de calma e conforto quando o mundo parece assustador. Quando esses 3 pilares estão presentes de forma consistente, a criança desenvolve o 4 S. Ela se sente fundamentalmente segura. E essa segurança cria 2 coisas, né? Um porto seguro e uma plataforma de lançamento. Exatamente. O porto seguro é saber que, quando as coisas ficarem difíceis, existe um lugar para voltar, para ser acolhido sem julgamento.
A plataforma de lançamento é a confiança que essa segurança te dá para ir explorar o mundo, correr riscos saudáveis, sabendo que você tem essa base sólida para onde retornar. Mas nem todo mundo tem essa base. O que acontece quando esses S's não estão presentes? Aí surgem os padrões de vínculo não seguro. E eles não são defeitos, tá? São adaptações inteligentes da criança a um ambiente que não ofereceu essa segurança. O livro descreve 3 padrões principais. O primeiro é o de fuga, ou evitativo. Imagina uma criança que chora e o cuidador sempre a ignora ou diz para com isso. A criança não para de sentir a necessidade, mas ela aprende a esconder, a minimizar. Ela pensa, minhas emoções incomodam, então é melhor eu resolver tudo sozinha. E o segundo é o ambivalente. Nesse caso, o cuidado é imprevisível. Às vezes, o cuidador responde ao choro com um abraço, outras vezes com irritação. A criança nunca sabe o que vai receber. Então, a adaptação inteligente dela é gritar mais alto. Ela amplifica as emoções e necessidades na esperança de, talvez, ser atendida. Isso gera muita ansiedade e confusão. Nossa, isso é pesado. E o terceiro, o desorganizado? Esse é o mais complexo e doloroso. Acontece quando a figura de vínculo, o suposto porto seguro, é também a fonte do medo, a tempestade. Isso pode acontecer em situações de abuso, negligência. A criança fica presa num paradoxo biológico. O instinto dela manda buscar proximidade para se proteger, mas a mesma pessoa que deveria proteger é o que causa o terror. Então ela fica nesse conflito de querer se aproximar e fugir ao mesmo tempo. Exatamente. O que pode fragmentar a experiência interna dela sobre quem ela é e como o mundo funciona. Ouvindo tudo isso, a pergunta que fica é: se alguém teve uma infância assim, está fadado a repetir esses padrões para sempre? A pessoa está presa a esse destino, e é aqui que vem a mensagem mais poderosa e otimista do livro todo. A resposta é um retumbante não. O indicador mais forte de como uma pessoa vai se relacionar no futuro não é o tipo de vínculo que ela teve, mas sim se ela conseguiu dar sentido à sua história. É algo que pode ser construído depois, Como? através da reflexão e da construção de uma narrativa coerente. Não se trata de culpar os pais, mas de compreender. É olhar para a própria história e entender como aquelas experiências te moldaram. É conseguir dizer, por exemplo, meu pai era distante porque ele mesmo nunca recebeu afeto, e isso me fez sentir que eu precisava ser autossuficiente. Essa compreensão é diferente de concluir, eu não era digno de amor. Uma narrativa coerente te liberta dos padrões automáticos do passado. Isso. E o mais incrível é que isso não é só uma ideia bonita de terapia, né? O livro deixa claro que esse processo tem um impacto neurobiológico. Ele muda o cérebro de verdade. Exatamente. Construir uma narrativa coerente é um ato de integração. Ele literalmente fortalece e cria novas conexões nas fibras do córtex pré-frontal, a parte do cérebro que nos ajuda a regular emoções, ter empatia, tomar decisões conscientes, é a mesma área que está passando pela intensa reforma da adolescência. Uau! Ou seja, ao dar sentido à nossa história, a gente está ativamente participando da arquitetura do nosso próprio cérebro, construindo o hardware para a resiliência e para relacionamentos mais saudáveis. Então, para amarrar tudo que a gente conversou, a adolescência não é uma doença, é uma fase essencial movida pela essência. A centelha emocional, o engajamento social, a busca por novidade e a exploração criativa. O famoso comportamento de risco não é irracional, mas hiperracional, fruto de um cérebro que está se otimizando com um sistema de recompensa superativado. E, por fim, embora nossas raízes nos moldem profundamente, a história que a gente consegue construir sobre elas é o que, no fim das contas, define nosso futuro. A grande lição, a mensagem mais poderosa é essa capacidade de transformação. Ao refletirmos sobre nossa jornada e compreendermos como ela nos moldou, nós nos tornamos os arquitetos do nosso próprio cérebro. Podemos conscientemente construir a integração que talvez não tenhamos recebido na infância, criando segurança de dentro para fora. Nós não somos prisioneiros do nosso passado. E para encerrar, fica uma reflexão provocativa que a nossa análise nos trouxe. Fico pensando,
Será que parte da tensão, da implicância que muitos adultos sentem com os adolescentes não vem, no fundo, de uma certa inveja, uma saudade daquela essência, da paixão, da intensidade, da coragem de ser diferente que eles mesmos podem ter deixado pelo caminho? Talvez a exuberância de um adolescente seja um lembrete do que falta em nós, e esse lembrete nos deixe frustrados. Algo para se pensar.